Olá, caríssimos! Tudo bem com vocês? Satisfação em encontrar todos vocês aqui com muita saúde, né? Com muita alegria e mais uma aula do terceiro ano, né? Aula de Educação Física com a Prof. Iris aqui. Satisfação reencontrar vocês. Espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam fazendo as práticas aí solicitadas, né? E elas foram pensadas aí com carinho para vocês e é preciso vivenciar. A educação física tem que ter vivência, tem que ter conhecimento, né? Tem que ter aí a parte teórica, que é essa primeira parte, mas também tem que ter a aplicação prática. Então eu conto com vocês aí. Então bora ver o que a gente tem na aula de hoje? Dá uma olhada. Olha só a aula de número 6. A aula de número 6, ela vem aí numa constante, né? A gente vem falando muito da questão dos benefícios do exercício físico para o nosso corpo de um modo geral. E agora, na aula de número 6, a nossa temática será aqui, ó, sobre o exercício físico na prevenção de problemas da coluna vertebral. Como é que anda a tua coluna aí, hein, caríssimo aluno? Como é que anda a tua coluna, caríssimo professor? Ela tá assim, bonitinha, linda, maravilhosa, ou ela tá parecendo um Z, né? Ela tá parecendo uma espiral? Quais são aí as tensões que normalmente você sente nessa tua coluna? E já te adianto, vem aqui comigo, antes de eu passar aqui a questão da agenda, já quero saber se você está sentado direito nessa cadeira aí. Se não está, ajeita essa coluna, ajeita essa postura, respira fundo, alinha os ombros. Bora acompanhar essa aula da melhor maneira possível. E vai começar com você alinhando a sua cadeira e alinhando a sua postura na cadeira. A gente já conversou muito sobre Lé, sobre Dort, né? A gente já falou aí dos incômodos que vêm aí, das sobrecargas diárias e a gente precisa fazer a nossa parte. Então, ajeita a tua coluna aí para essa aula, ok? E depois, naquela pausa lá do nosso momento do exercício, eu quero que você levante, você beba uma água, você vá ao banheiro, você dê uma caminhada, você faça o exercício que foi aí sugerido para você e você volte aí para a segunda parte da aula com mais energia, ok? Maravilha? Então, conto contigo. Então, olha só o que a gente vai ver na agenda, dá uma olhada. Então, nós vamos ter aqui nessa agenda de hoje, aliás, antes da agenda, né, a gente tem a habilidade, né, as habilidades. Para essa nossa aula, caríssimo estudante, nós vamos trabalhar o quê? Vocês irão reconhecer a anatomia da coluna vertebral. Você sabe quantas vértebras nós temos? Quantos ossos, assim, de modo geral? Não, a gente vai descobrir hoje. Então, nós vamos reconhecer a anatomia da coluna vertebral e as doenças associadas aí à má postura corporal. Por isso que eu já pedi para você sentar direitinho nessa cadeira, tá? Às vezes, muitas vezes a cadeira não é muito confortável, mas a gente precisa manter as nossas vértebras bem alinhadas, né? Vamos refletir sobre essa importância da má postura corporal, né? Da má postura não, da postura adequada corporal, né? E os cuidados com a coluna vertebral no cotidiano, certo? Vamos aí identificar e diferenciar os tipos, características e cuidados preventivos com os desvios posturais da coluna vertebral na vida diária também. E para finalizar, né, essa parte mais prática, iremos aí demonstrar a relevância dos exercícios educativos e de fortalecimento muscular para a prevenção ou tratamento dos desvios posturais da coluna vertebral. Essa nossa coluna que vai dar toda a nossa sustentação. Então, a gente tem que cuidar bem dela, né, gente? Então, bora lá. E aí sim é que a gente vai ver agora a nossa agenda. Quais são as temáticas, as subtemáticas aí que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, Prof. Iris? Olha lá. Anatomia da coluna vertebral, doenças associadas à má postura corporal, tipos e características dos desvios posturais também, tá? Benefícios do exercício para a nossa coluna vertebral, exercícios físicos que são indicados para o fortalecimento da musculatura da coluna e
algumas dicas e cuidados importantes com a nossa coluna vertebral, certo? Então, bora lá. O que nós temos aí logo de início? A anatomia, né? Então, dentro dessa anatomia, a gente tem uma visão parcial de como que seria a nossa coluna, né? Ela tem aí se a gente olhar ela de perfil, ela vai ter aí uma espécie de uma curvatura, né? Ela vai formar aí um S. E se a gente olhar de frente, ela é retinha, né? Então, essa é a nossa coluna vertebral. E ela vai dar apoio e suporte para todos os nossos órgãos, né? Para toda a nossa estrutura muscular. E a gente precisa ter uma atenção especial a ela, certo? Muito bem. Então, bora lá. A coluna vertebral, ela é o quê? Ela é um eixo central, né? Um eixo central. Tá aqui, ó. Tá vendo? Nessa imagem aqui que eu tô fazendo a marcação, um eixo central, né? O ponto central do nosso corpo. Ela também é responsável pela flexibilidade do nosso tronco. Então, a gente consegue flexionar o nosso corpo para frente, consegue flexionar o nosso corpo para trás, para o lado, porque ela dá essa sustentação, né? Sustentação da nossa posição bípede, né? Nós andamos com os dois pés, né? Os pés apoiados no chão. Nós não andamos de 4 apoios, nós andamos de 2 apoios. Por isso, bípede, certo? Essa coluna, ela é importante na comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico, ou seja, todas as informações que estão aqui na nossa caixa craniana, né? E que são passadas ao longo de todo o nosso corpo. E todos esses enraizamentos que a gente percebe aqui são comunicados e começam lá no nosso sistema nervoso, né? E são mandados como, prof? Através da nossa medula espinhal, que está aqui, ó, ela vem caminhando aqui, né? Aqui nesse eixo da nossa coluna, e ela vai se expandindo essas informações para o restante do corpo, né? Para a periferia, vamos chamar assim. O que mais que nós temos? Essa coluna vertebral, ela é formada de pequenos ossos que nós chamamos de vértebras. Isso aqui é uma vértebra, gente, ó. Tá vendo? Cada ossinho desse daqui, ó, é uma vértebra. Olha que legal, tá vendo? Isso aqui é uma vértebra. Muito bem. E aí, ao todo, nós temos 33 situadas, umas sobre as outras, ou seja, vocês viram aqui que eu marquei o desenho, deixei lá aqui um tom amareladinho? Pois é, elas estão aqui uma sobreposta em cima da outra. E no sentido longitudinal e distribuídas pela nuca, pelo tórax, pelo abdômen e pela pelve, certo? Então, nós temos ela aqui começando aqui no início, né? E vai descendo ao longo aí do nosso corpo, certo? Então, nós começamos com ela lá na nuca, né? Ali abaixo ali da nossa cabeça, e vamos até a pelve aqui, ó, no encaixe aqui para o nosso quadril, ok? Dentro dessa nossa coluna, como eu falei para vocês, nós temos aqui a vértebra, olha, tá vendo? Isso aqui é uma vértebra, esse disco aqui resistente, forte, rígido de osso é uma vértebra. E aí nós temos aqui um disco que vai amortecer todo esse impacto e nós temos a medula que passa no meio disso tudo. Lembra que a medula é que vai levar essas informações aí do nosso sistema nervoso para todo o corpo e vai fazer todo esse enraizamento para a periferia? Pois é, então é essa configuração que nós temos aí da anatomia de uma coluna saudável, de uma coluna normal, bem tranquila, certo? Tranquila até aí, né? Muito bem. O que nós temos mais? Essas vértebras, elas vão ficar empilhadas, né? A gente já percebeu isso, né? Elas estão aqui empilhadinhas, né? Cada uma com o seu formato, com o seu dimensionamento, uma sobreposta sobre a outra, formando aí a coluna vertebral. Então, nos primeiros prolongamentos, nós temos aí as vértebras que compõem a nossa cervical, tá? Elas estão aqui apoiadas aqui na linha da coluna. Depois, logo abaixo, do pescoço para baixo até a linha da cintura, né? Nós temos aí as vértebras torácicas,
tá? Essa parte aqui que eu tô marcando para vocês. Logo abaixo ali da linha mais centralizado, na realidade, na linha da cintura, onde a gente faz aquela curvinha nas nossas costas, nós temos aí as vértebras da lombar. E ali nesse encaixe, nesse finalzinho, nós temos aí a pelve, né? Nós temos aí as vértebras pélvicas, né? Que vão até aí o finalzinho aí dessa coluna. E aí nós temos a região do pescoço, como eu falei para vocês, nós temos a região do tronco e nós temos a região da cintura, ok? Então, é assim que é composta aí a nossa coluna. A pelve, esse finalzinho aí, ela é a base, né? O finalzinho da nossa coluna, e ela tem aí os membros inferiores que vão se articular e vão dar esse movimento aí, vão auxiliar nesse movimento também no nosso quadril, né? Nessa junção dessa cauda aqui no final, tá vendo? Bem aqui no final parece uma cauda, tá vendo? Pois é. Na cervical, aquela primeira parte que eu falei lá da região do pescoço, nós temos 7 vértebras. As vértebras, elas começam de C1 a C7. Por que C, prof? Porque são da cervical. Então, você vai ter C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, que teve algum tipo de acidente e lesionou aí alguma dessas vértebras, o médico vai dizer, você lesionou, você fraturou, você quebrou a C3. Então, a C3 está relacionada à vértebra da coluna cervical, ou seja, do pescoço de número 3. Tá? Então, é ela que foi agredida por algum impacto, por alguma situação externa. Então, quando você ouvir falar C1, C2, C3, C4, C5, C6 ou C7, você está se referindo às vértebras do pescoço, tá? As vértebras aí da coluna cervical, que estão mais apoiadas aí na nossa cabeça. Na sequência, eu tenho aí 12 vértebras dorsais ou torácicas. Eu posso chamar de dorsais ou de torácicas, que são a mesma coisa. Então, nessa região aqui, depois que eu saio da região do pescoço, até antes de chegar na região lá da cintura, eu vou ter aqui 12 vértebras, que são chamadas por conta do tórax, né, do dorso, né, dessa parte peitoril nossa aí, da parte das costas também, nós chamamos elas de T. T1, T2, T3 até T12, ok? Então, são 12 na região torácica. Na sequência, eu vou ter aí a lombar. A lombar, né, onde tem muita gente aí que tem aquela curvatura mais acentuada, né, na parte das costas, né? Algumas pessoas, então nós vamos ter a lombar, que vai fazer aquele lombo, aquela curvatura maior. Então, eu tenho aí agora, na lombar, 5 vértebras. E aí, eu vou chamá-las de L, né? L1 até L5. Então, perceba, se é cervical, é C. Se é torácica, é T. Se é lombar, é L. E aí, eu só preciso saber quantas vértebras tem em cada região, ok? Muito bem. Na sequência, eu tenho 5 vértebras sacrais. Só que ele fala aqui que são 5 vértebras sacrais fundidas. Por que fundidas, prof? Elas são coladas, anexadas umas às outras, né? São osso com osso. E aí, dentro dessas vértebras sacrais, eu também tenho aí na sequência as coccígenas, que são 4 vértebras coccígenas também fundidas. Então, no início ali daquela cauda, eu tenho as 5 aqui que são fundidas, como se formasse uma só, né? Mas são 5. E eu tenho logo abaixo, na parte do cóccix, bem no finalzinho ali, eu tenho 4 vértebras também fundidas, também unidas, né? Osso com osso aí. Então, essa é a distribuição da nossa coluna vertebral. Uma coluna saudável, uma coluna normal, ela tem essa estrutura aqui, quando não há nenhum tipo de agressão, não foi imposta nenhum tipo de agressão externa, certo? E aí, agora a gente tem algumas doenças,
né? E que tipo de doenças que eu posso ter aí na minha coluna, né? Há diversas doenças, mas elas são muito relacionadas à questão da má postura, galera, da má postura. Olha só, vem aqui comigo. Então, nós temos aí uma coluna que nos dá total sustentação para a gente realizar aí os nossos movimentos, né? Que dá apoio aí também para os nossos órgãos, certo? E a gente precisa observar como é que é essa estrutura. A gente já sabe que existem aí o quê? Vértebras. Isso aqui, a minha mão está sinalizando como se fosse uma vértebra. Só que para não ter esse atrito entre uma vértebra e outra, eu preciso ter aqui um disco, né? Esse disco vai fazer o quê, Profires? Esse disco vai servir aí de apoio, né? Então, ele vai ficar aqui centralizado, ele vai servir de apoio para tirar os impactos, né, que a gente tem dia a dia. A gente caminha, a gente corre, a gente carrega, né, faz transporte de carga, de peso. Então, tudo isso vai fazendo uma espécie de uma compressão e de um desgaste aí na nossa coluna. E a gente precisa ter esse cuidado também com relação à nossa coluna. E aí, principalmente quando eu estou com má postura, por exemplo, eu estou muito tempo aqui escorado, né? Estou aqui assistindo a aula, mas eu estou muito tempo aqui colado aqui na parede, né, e escorado. Eu estou forçando as minhas vértebras, eu estou tirando ela do eixo, eu estou tirando ela da postura correta que ela deveria ficar, né? E isso está causando ali uma tensão, está causando ali um desgaste, está causando uma agressão na minha coluna. E aí eu tenho que ter esse cuidado. Como? Agora eu vou te mostrar aí com relação à má postura. Dá uma olhada nesse slide. Olha só. Então, nós temos aqui que a nossa coluna, ela tem a função, é importante você registrar isso no seu caderno, nas suas anotações. A coluna vertebral, ela tem a função de proteger as estruturas neurais. A gente já sabe que aqui passa a medula, né? E ela é uma espécie de uma caixa, né? De uma proteção para essa medula que é mais sensível, que é mais maleável, que é mais, como vou dizer, ela é mais suscetível, né, a algum tipo de rompimento. E aí essa nossa coluna ela vai fazer essa proteção das estruturas neurais. Que estruturas são essas? A medula e as suas raízes. Então, nós temos aqui a medula, aqui na nossa personagem, e temos aqui as raízes, a parte periférica, né, as ramificações aqui que são feitas ao longo do nosso corpo, certo? Então, a nossa coluna vai fazer isso. Ao mesmo tempo que ela também vai coordenar e vai transmitir os movimentos. Então, quando a gente fala de movimento humano, nas nossas aulas de educação física, a gente precisa de uma coluna saudável para a gente conseguir executar os movimentos. Sejam eles movimentos com os membros superiores ou com os membros inferiores. Sejam eles com os braços, né, mãos, ou sejam eles com as pernas e pés. Mas a gente precisa saber coordenar e transmitir esses movimentos que são aí que acontecem através dessa nossa coluna, certo? Muito bem. E aí alguns hábitos que a gente tem do cotidiano vão, como eu falei para vocês agora há pouco ali com a demonstração ali das minhas mãos, vão agredir ou não a nossa coluna. Percebam aí, por exemplo, nessas imagens aqui, dá uma olhada aqui nos nossos personagenzinhos, o quanto que agride de um lado e de outro em determinados movimentos, né? E aí pode haver um rompimento aí desse disco e ter aí o líquido, né, que existe ali dentro, no centro, pode migrar para fora. E aí pode causar algum tipo de agressão nessa estrutura aí, né? E aí você vai ter que correr para o médico, certo? Muito bem. E aí, dentro da questão da má postura, a gente tem algumas dores específicas, né? Alguns incômodos específicos. Um deles seria o quê? A lombalgia ou a dor lombar. Essa lombalgia ou dor lombar, ela é uma dor que acontece nessa região, que pode ou não estar associada a dores que são irradiadas pelos membros inferiores, né? Ou seja, ela tem uma causa multifatorial também.
Então, a gente já sabe aqui no nosso personagem que a dor lombar vai ficar nessa região aqui, certo? A gente também tem a dor ciática. E a dor ciática, ela é irradiada aí para as pernas, pode haver perda de força, pode levar a uma sensibilidade, pode alterar os reflexos na área que foi inervada, né? E aí, ó, você observa que esse nosso personagem com essa dor, com essa tensão aí, no prolongamento da perna inteira, né? Ela começou lá no finalzinho ali da coluna e se estendeu pela perna inteira, pela raiz nervosa que foi comprometida. E aí pode levar até a impossibilidade dos movimentos e uma dor muito aguda, né? Muito incômoda mesmo. Muito comum em muita gente. Nós temos também aí que ressaltar a hérnia de disco. E a hérnia de disco, ela é um rompimento do disco vertebral que vai levar a um extravasamento do seu conteúdo. Olha lá, tá vendo? Olha o conteúdo aí que tem lá interno naquele disco, para regiões por onde passa o tecido nervoso e pode inflamar, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, essa imagem mais ampliada aqui, né? Desse disco aqui comprimido, pressionado, esse núcleo aqui está comprimido da medula, e a gente percebe aqui, né? Olha só a imagem. Como que seria uma imagem normal e como que é uma imagem aí que está sendo tensionada, ok? Muito bem. Nós temos também aqui para apresentar para vocês, eu tenho aqui para vocês o bico de papagaio. E esse bico de papagaio, muito comum, né, falado aí, ele é uma formação óssea, ou seja, eu tenho esse bico aqui, olha só, tá vendo essa estrutura, esse bico aqui no osso, né? Se você olhar nas outras pontas, não tem. Então, no finalzinho da borda aí articular, ele é propenso para fora, né, para frente, ou para o lado no disco intervertebral. E aí vai causar uma dor, vai causar incômodo também, tá? Muito bem. Outra questão seria a osteoporose. E aí agora a gente já está falando de fragmentação de osso, né? De fragmentação de osso. Olha só, Deus me livre disso, né? Então é uma doença óssea sistêmica que ela pode ser caracterizada pela diminuição da massa óssea, né? Pela deteriorização do tecido ósseo, tá? Também pode ter uma significativa diminuição da sua densidade mineral. E, como consequência, traz o quê, prof? Traz aí um aumento da fragilidade do osso e suscetibilidade de fratura, ou seja, de quebra, né? O osso está fraco, né? E aí a gente tem que ter muitos cuidados, tanto com a alimentação, como a prática do exercício físico, o cuidado com a coluna de forma geral, para que esse osso não esteja frágil, não esteja fragmentado, não esteja poroso, não esteja, sabe, queijo cheio de furinhos? Pois é, então a gente precisa cuidar muito bem disso também. E agora a gente vai ver aqui sobre tipos e características dos desvios posturais. Quais são os desvios mais comuns, Prof. Iris? Então, normalmente a gente percebe que a nossa coluna ela é agredida, porque uma coluna que você olha ela de frente, ela é retinha, ela não tem essas curvaturas. A curvatura dela é somente de perfil, né? Somente de perfil e não aí de frente. Então, a gente precisa estar observando essa coluna. E aí, vamos ver aí. Te pergunto aqui, qual a postura que você adota no seu dia a dia? Você é do tipo que joga muito o tronco para frente, joga muito o teu quadril para trás, fica muito curvado, tensiona muito o pescoço? Porque se você faz alguma dessas posições aqui que eu acabei de mencionar para você, você está agredindo a sua coluna. Porque a sua coluna precisa estar o mais ereta possível. Por isso que eu venho falando com vocês desde as primeiras aulas. Né? Mantenha a postura, né? Vou trabalhar na frente do computador, vou estudar, vou fazer algum trabalho de carga de alguma coisa, eu preciso estar observando o posicionamento da minha coluna para não agredir, porque isso vai causar aí as lés, as dortes, os desvios posturais, né? Vai agredir, vai enfraquecer toda essa minha estrutura, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aí. O que mais?
Nós temos aí, entre essas más posturas, a cifose. A cifose, a gente já falou da cervical, então tá ligada à cervical. Ela é uma curvatura da coluna para fora. É um aumento que é o quê? Exagerado da nossa curvatura aí, principalmente torácica, da coluna vertebral. É uma hipercifose. Então eu tenho uma junção aqui da minha cervical com a minha torácica também, ok? Só que eu tenho esse aumento exagerado aqui que pode causar aí essa cifose, tá? E tenho também a questão aí da lordose, a curvatura da lordose para dentro e o aumento anormal da curvatura interior das costas, né? Então, na realidade, a gente tem duas situações. A gente tem da cifose, né, a parte mais frontal, e da lordose, pegando aqui um gancho aqui do final da nossa coluna cervical com a nossa coluna torácica, e eu tenho aí, você vai perceber um aumento exagerado dessas estruturas. E aí, quando isso acontece, ou é cifose e lordose, ou pode ser até as duas também. E elas são causadas pela má postura, pela gravidez, pela obesidade e pela falta de condicionamento físico também. Então, se eu não tenho fortalecimento muscular, eu tenho a tendência a exagerar nessa minha postura, tá? Uma muito comum agora nas escolas é essa daqui, a escoliose. A escoliose, como eu falei para vocês, ela é quando a gente fica escorado na parede, sabe? Você fica muito tempo, então você pode ter a tendência do desnível aqui da altura dos teus ombros, né? Uma coluna normal você tem ombros alinhados. Então essa coluna apresenta um desvio lateral que pode ser percebido pela variação de altura dos ombros. Se eu pedisse agora, vem aqui comigo, se eu pedisse agora para você ficar de pé, fica aí de pé comigo, levanta todo mundo. Levantou? Até o meu diretor aqui já levantou aqui do estúdio, já está até alongando, porque ele já quer alinhar a coluna dele. Então, se eu pedisse agora para você ficar de pé, os dois pés apoiados no chão, olhando de frente os braços no prolongamento do corpo. Como que está aí a altura dos teus ombros? Tá assim? Se tiver assim, o negócio tá sério, gente. Você está ficando muito escorado na parede. Se tiver pouquinho, dá para melhorar, né? Agora, se tiver muito curvado assim também, a gente já falou da cifose, da lordose. Então, tudo isso faz parte da questão da má postura. Respira fundo, olha só. Solta o ar devagar e relaxa aí teus ombros. Dá uma olhada aí. Teus ombros estão alinhados ou próximo do alinhamento? Beleza. Se estiverem um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, significa que você precisa rever essa sua postura, né? Reorganizar essa tua estrutura corporal, porque não tá legal. Não fica elegante, não fica bonito, né? E aí quando você olha imagens como essa, você fala assim, nossa, que a pessoa tá meio desengonçada, né? Tá meio estranha. Pois é, porque ela tá muito curvada, né? Tá mexendo para um lado e para o outro. Parece até que a professora tá dançando, né? Mas não é. Eu não tô dançando, tá, gente? E aí essa escoliose, ela pode ser encontrada muito em crianças também, tá? E dentro dessa escoliose a gente começa a ver dois tipos de curva, né? Uma curva em C e também a curva em S, que envolve a nossa coluna torácica e a nossa coluna lombar, certo? Que mais? E aí eu tenho esses dois tipos aí provenientes, que podem ser de ordem estrutural e de ordem também não estrutural, tá? Então, pode ser que a pessoa já tenha isso, né? Mas pode ser que ela tenha conseguido ao longo do tempo por conta da má postura, por não observar como que ela deita, como que ela senta, como que ela fica postrada. Eu fico muito tempo apoiada aqui assim, ó. Tá vendo? Pois é. Isso tudo por muito tempo acaba forçando a minha estrutura, tirando a minha coluna do eixo. E aí eu preciso ficar atento a isso para melhorar essa minha imagem pessoal. Afinal de contas, nós estamos no terceiro ano, né, gente? E uma imagem bonita é uma imagem que a gente olha assim e fala assim, nossa, que moça bonita, que moço bonito, mas assim, a estrutura corporal tem que estar alinhada. Então, a gente tem que estar observando isso também, certo? Dá uma olhada nesse próximo slide aí, olha só. Então, as causas da escoliose. O que eu poderia citar para vocês? Ela pode ser congênita,
ela pode ser neuromuscular, ela pode ser degenerativa, né? É a escoliose do adulto, ela pode ser tumoral, ela pode ser idiopática, ou seja, uma escoliose do adolescente, e ela pode ser também relacionada ao comprimento do membro inferior, certo? Essa escoliose degenerativa que eu falei para vocês, ela está associada ao quê, prof? Ela está associada ao envelhecimento do corpo, à perda das funções dos nossos músculos, dos nossos ligamentos, dos nossos discos, que eu falei para vocês, intervertebrais, né? Por isso que a gente precisa estar cuidando deles muito bem. Como que eu faço para prevenir ou cuidar, né? Tratar desses desvios? Então, eu preciso observar aí algumas coisas, como a prática orientada do exercício físico, eu preciso fortalecer essa musculatura das minhas costas, eu preciso fazer fisioterapia em alguns casos, né? Eu preciso ter bons hábitos. Essa é a palavra-chave, ter bons hábitos. E sim, uma vez que eu já tive a minha estrutura, a minha coluna comprometida, buscar ajuda médica, buscar ajuda de um profissional de educação física, de um fisioterapeuta, para estar me auxiliando aí nas minhas atividades, né? Porque se a minha coluna está desgastada, se a minha coluna está agredida, eu preciso trazê-la de volta para o bom funcionamento. E aí, com base nisso, agora eu tenho os benefícios do exercício físico para a nossa coluna vertebral. Você é do tipo de estudante que faz muito alongamento? Se você faz, você já deve ter percebido aí que você trabalha melhor, estuda melhor, você se sente melhor quando as tuas estruturas estão relaxadas e estão no local certo, não é mesmo? Pois é. Então, quais são os principais benefícios, prof? Então, a gente tem o combate a essa má postura, né? A gente alivia a sobrecarga das atividades diárias, a gente diminui as dores lombares e cervicais, aumenta a densidade mineral, isso é muito importante, melhora a minha postura corporal, também fortalece a musculatura próxima da coluna, fortalece a região do core, né, do meu abdômen. Isso tudo alinha minha coluna lombar contra a ação da gravidade, que a gente está o tempo todo suscetível aí à gravidade, né? Pois é, onde vai estabilizar a cintura escapular, a cintura pélvica e a coluna durante todos os movimentos que eu executo, tá? E vai me auxiliar também na geração de força dos movimentos do meu tronco, certo? Muito bem. Anota tudo isso, porque isso é importante, gente. Coloca aí nas suas anotações, no seu caderno, na sua agenda, que é importante a gente lembrar sempre disso. A prescrição dos exercícios físicos, das modalidades apropriadas, a gente tem que observar a questão da intensidade, né? Da duração, da frequência, da progressão de carga. E isso tudo quem vai fazer? O profissional de educação física. Ele vai trazer aí um treinamento que deve ser estruturado de forma funcional, objetiva e atendendo à necessidade de cada indivíduo, tá? Lembrando da individualidade biológica, cada indivíduo é único, ok? E aí vai ter exercícios de flexibilidade, vai ter exercícios de fortalecimento, vão ter exercícios pliométricos e vão ter exercícios funcionais também, para serem trabalhados no meu dia a dia, certo? Melhorarem as atividades do meu dia a dia. E aí eu trago para vocês agora exercícios físicos indicados para esse fortalecimento dessa coluna aí, né? Então, como sugestão de exercícios, tem-se o Pilates. O Pilates, ele é o quê, prof? Ele é uma série de exercícios físicos que busca o quê? Harmonia entre o meu corpo e a minha mente, né? Não é para se fazer rápido, é para se sentir, é para observar, para ter a consciência corporal, né? E aí eu trabalho um treinamento físico e mental que vai melhorar essa minha consciência corporal, como eu falei, por trabalhar o corpo como um todo, né? Então percebo que aqui eu trago algumas imagens bem interessantes, assim, bem gostosas de se fazer. Você vai trabalhar muita força, muito equilíbrio, muita consciência, né?
Posso também me utilizar de musculação. E a musculação ela vai fortalecer os músculos, né, próximos da coluna, vai melhorar a minha postura, vai aliviar a sobrecarga, porque a minha musculatura vai estar fortalecida, né? Se antes, por exemplo, uma carga para mim me incomodava, algum peso, alguma coisa, hoje já não me incomoda mais. Por quê? Eu fortaleci a musculatura, certo? Posso me utilizar também de dança, é uma forma muito gostosa de se utilizar para melhorar. Ela vai fortalecer a musculatura, vai aumentar a flexibilidade, vai dar mais consciência corporal, assim como o yoga, né? Vai melhorar a postura. Então, tudo isso contribui. O que mais que nós temos aqui? Todas essas atividades vão nos auxiliar, né? E aí eu tenho também atividades que podem ser feitas na água, né? Então, eu tenho a natação, que é isenta de impacto, que vai fortalecer também a musculatura, vai alongar, vai aliviar a pressão, né? Não tem a questão da gravidade ali incomodando sobre a coluna, vai aumentar a amplitude do movimento, vai aumentar a minha consciência também, né? Eu tenho a hidro, que também vai fortalecer essa musculatura, vai ajudar a combater a má postura, as dores lombares, as dores cervicais. Então, percebe que tem uma gama muito grande de exercícios que podem ser executadas aí, certo? Muito bem. Frente a tudo isso, além de tudo que eu já falei para vocês, tem algumas dicas e cuidados importantes aí para essa nossa coluna, né? E aí, que cuidados são esses? Quando a gente utiliza muito o celular, a gente tem a tendência a se curvar muito. E aí, nessa curvatura, a gente tem uma progressão de carga sobre essa cervical, sobre essa estrutura, né? Que vocês podem ver aí nessa sequência de imagens aí, de 5 quilos chegando a 27 quilos de sobrecarga. Isso não é nem legal e nem interessante, né? A cabeça humana ela pesa um pouco mais de 5 quilos no ângulo de 0 graus, né? No alinhamento da minha coluna. À medida que a angulação, isso é matemática, né? À medida que a angulação aumenta, essa força também aumenta, essa sobrecarga também aumenta e vai me trazer uma má postura, né? E aí eu tenho diversos prejuízos aí nos meus pulmões, nos meus órgãos que são interligados e tenho dores severas na minha coluna vertebral, certo? Um outro ponto aqui é a questão da sobrecarga, né, dos pesos, que a gente já vem conversando nas aulas anteriores, né? Sobre a flexão do nosso tronco, né? O dobrar o nosso corpo para frente ou para trás, né? Então, eu tenho aí aumento dos orifícios entre as vértebras, diminuição dos orifícios entre elas também, achatamento do disco intervertebral da parte externa, achatamento do disco intervertebral da parte interna também. Então, eu tenho que ter esse cuidado e essa atenção especial também. Outro ponto importante é esse cuidado ainda com a questão do transporte dos pesos, das cargas, né, do material escolar de vocês, caríssimos. Procurem levar materiais aí que não ultrapasse os 10% do peso corporal de vocês, né? E com o uso de alças, de preferência com o uso de rodinhas, se puderem, né? Eu, por exemplo, eu uso uma mochila, como eu levo meu notebook, meu caderno e mais algumas outras coisas, isso nas costas com o tempo vai sobrecarregando, então eu comprei uma mochila de carrinho. Então, já tiro aquela sobrecarga das costas e levo para o chão, né? E aí eu fico alternando entre uma mão e outra para puxar com o auxílio dessas rodinhas esse material. É uma boa estratégia também. O que mais que nós temos? Cuidado com os saltos, né? Já pensou um pé desse jeito no formato do salto? Deus me livre. Eu mesmo não aguento 30 minutos com um salto. Meu pé já se acostumou com tênis, com sapatilha, com o pé mais próximo do solo, ele não aguenta muito. Mas se vocês, meninas, aguentam um salto, é importante vocês observarem e não ficarem por muito tempo, porque o salto ele traz aí um encurtamento da panturrilha, ele traz tendinite, né, que é aquela inflamação que eu falei para vocês, e dificuldade no andar descalço também. E aí, além de calçados muito apertados, né, além da dor, podem trazer bolhas, calos, joanetes, né? Joanete é aquela carninha que fica aqui assim, sabe, do lado do sapato, quando o sapato está muito apertado? Pois é, também está ligado a isso.
O salto tipo plataforma, eles vão trazer menos prejuízo, né? Porque eles elevam a parte anterior do pé, não havendo aí sobrecarga. Eles têm uma plataforma aqui, né? Olha só. E aí eles tiram um pouco mais dessa sobrecarga e você continua mais alta, né? Os saltos acima de 6 centímetros, eles são prejudiciais aí à saúde. E aí, com base nessa nossa aula de hoje, chegou o nosso momento exercite-se mais, mais e mais. São 3 vezes mais, viu? E aí é a hora da gente relaxar a nossa coluna. Qual é a ideia hoje, prof? A ideia é que você faça essa sequência de exercícios. Depois eu quero ver foto disso daqui, eu quero ver vocês fazendo esses exercícios, viu? E aqui eu tenho 10 posições que vocês podem estar realizando aí, num espaço aberto, em cima de uma toalha, em cima de um colchonete, e vocês vão realizar uma série de 3 repetições aí, tá? Para cada exercício, tentando sustentar essa coluna. Observem bem cada imagem, tá? Para executar. Vocês vão segurar aí uns 30 segundos cada posição e depois vai trocar o lado, tá? E aí eu quero ver, vem aqui comigo. Vou entrar agora aqui no cenário, vou abrir aqui o cenário todo para vocês. Eu quero ver vocês fazendo todas essas práticas aí que eu trouxe para vocês, ok? Então, vai dar uma pausa aqui nesse slide e vocês vão executar que eu quero ver como é que ficou, tá? E depois vocês me contem, relatem para mim, videozinho curto, tá? Como é que você se sentiu depois dessa série aí de exercício? Relaxou mesmo a coluna? Ah, prof, eu estava com uma dor aqui, deu uma relaxada legal. Ah, prof, eu estava com uma dor aqui atrás, estava sentindo um encurtamento aqui na perna, deu uma melhorada. É isso que eu quero ouvir de vocês, porque essa é a ideia de relaxar a musculatura, ok? Daqui a pouco a gente se vê para fazer aí a revisão do nosso conteúdo. Tchau, tchau!